Olá, eu sou a Maria Nancy, trabalhadora da Casa Maria de Nazaré, e vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, a pedido dos amigos queridos da USE Distrital Santo Amaro. Vamos lá. O capítulo 17 dos itens 1 a 6 do Evangelho traz assim para nós reflexões profundas a respeito da nossa necessidade de mudança de comportamento nos padrões do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 4 itens nesse início desse capítulo. O primeiro deles, características da perfeição. E nesse item especificamente, o Kardec traz a lição linda de Jesus, narrada por Mateus, que a gente vai conversar um pouquinho. Depois ele fala um pouco do homem de bem. O Kardec traz ali um roteiro. Nossa, um roteiro difícil de seguir, mas com as características básicas para que nós possamos nos enquadrar o nosso comportamento no diapasão de um homem de bem, de uma pessoa, de um ser de Deus. Depois, o Kardec, aprofundando mais ainda esse capítulo, ele traz os bons espíritas, afetando diretamente a nossa conduta enquanto seguidores dessa doutrina de luz, que é a doutrina dos espíritos. E finalizando esses itens, 6 primeiros itens, o Kardec traz ali, ele coloca a parábola do semeador. Nós vamos assim dar assim uma pincelada nesses itens, trazendo para nós uma reflexão. Como o Evangelho do Cristo é muito profundo, nada melhor do que lermos juntos aqui o primeiro item, das características da perfeição. Quando narra o nosso Mateus, essa passagem de Jesus, quando ele diz: amai os vossos inimigos, o mestre fala. Fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Depois dessa recomendação, Jesus diz o porquê que nós devemos fazer isso. Aí ele diz: para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí ele pega e justifica, dizendo que esse Pai faz nascer o sol sobre justos e injustos. E aí ele faz um questionamento. Porque se vós amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? E continuando, não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Aí ele complementa dizendo: sede, pois, então perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Nossa, vamos lá, começando a refletir a respeito. O que será que Jesus dizia o que será que ele pretendia de nós? Porque nós sabemos que o Mestre, de todos os seres que passaram no planeta, que encarnaram aqui, ele, como governador celestial, ele conhece as profundezas das nossas características, as profundezas das nossas dificuldades, em função de uma imaturidade espiritual que ainda nos caracteriza. E aí ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mas será que a gente é capaz de amar esses inimigos? E quem são os nossos inimigos? É bom que a gente comece a refletir a respeito disso. Quem a gente poderia considerar como inimigos? O Divaldo Franco, numa de suas falas maravilhosas, ele diz: inimigos todos nós temos. O que não podemos é ser inimigos de ninguém. Nós, os espíritas cristãos, precisamos refletir o que a gente tem na categoria de inimigos. O que nós temos, muitas vezes, são pessoas que têm divergência de pensamentos com relação ao que nós acreditamos ser verdade. E é interessante que a gente possa observar que essas pessoas, elas têm o direito de pensar diferente. Quando nós nos sentimos ofendidos, qual a melhor posição que nós podemos tomar? A melhor posição, segundo o Evangelho, é que a gente possa compreender essa criatura na posição em que ela se encontra. Se nós, de verdade, sentimos dentro do nosso coração que essa pessoa
ela diverge demais. Nós não temos capacidade, condições de continuar caminhando ao lado dela, que a gente se distancie, mas que a gente dê a essa pessoa a possibilidade de se desvencilhar de nós e nós dela de uma forma plena. Vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus, minha irmã. Que Deus te abençoe. Ser feliz. Essa é uma das condições, quando a gente consegue sentir isso dentro do nosso coração, é uma das condições da gente se desvencilhar, porque Jesus, como um grande psicoterapeuta divino, ele entendia que todas as nossas doenças mentais, emocionais e físicas decorrem desse nosso diapasão negativo de comportamento e de sentimento. Então, quando o mestre fala para que a gente possa fazer o bem aos que nos têm ódio, ele significa, se nós não pudermos, ele quer dizer, olha, se você não consegue fazer o bem e ir lá, porque não dá para conviver com essa pessoa, faça o bem, vibrando intensamente para que essa pessoa seja feliz. Porque se ela tem ódio, que ela possa sentir ódio sozinha. Ela tem o direito de não ir com a nossa cara, como a gente fala, não é? As pessoas têm o direito de não nos amar, obviamente. Seria muita vaidade a gente querer que todas as pessoas nos aceitassem. Então, essas características da perfeição já começam a mexer com a gente para que a gente possa entender, nossa, até que ponto eu tenho a condição de ser perfeito. E aí Jesus continua dizendo, olha, para que você possa ser filho do vosso Pai Celestial que está nos céus. Filhos de Deus, nós todos somos. Indiscriminadamente, independentemente de nós ainda não termos essa condição de estarmos afinados com o Pai. Mas quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam, para que nós possamos nos sentir filhos desse Pai Celestial, sermos herdeiros de Deus, tomar posse da herança divina do bem, da felicidade, da alegria, que aliás é o grande objetivo do Pai para a nossa vida. Então, quando a gente consegue sentir essa alegria de sermos filhos de Deus, adormecer na certeza de que somos filhos desse Pai grandioso, Criador do céu e da terra. E aí o mestre continua dizendo, porque se a gente ama somente as pessoas que nos amam, que recompensa? Quer dizer, é muito fácil, é muito simples a gente simplesmente amar e fazer o bem e lá, né? Ter todo um deleite com as pessoas que nos amam, é muito simples. O difícil é desejar o bem, é querer o bem para aquelas pessoas que divergem de nós, que nos colocam o espelho na face e fala, dá uma olhada como é que você é, em essência. Porque todos os nossos adversários, os nossos opositores não fazem mais nada do que mostrar claramente aquilo que a gente é lá dentro e que às vezes a gente não consegue enxergar. Ou até negamos, o que é pior. Sabemos, mas fazemos de conta que não somos aquilo que o nosso adversário está apontando que somos. E aí o mestre vai e ainda fala, olha, os publicanos fazem o mesmo, quer dizer, amam somente os que vos amam. Naquela época, os publicanos eram aqueles homens que a gente poderia hoje chamar dos materialistas, dos mundanos, das criaturas que não conhecem o evangelho, atualizando o termo, ou que não se preocupam com a espiritualização da própria alma. As pessoas que não conhecem o evangelho têm o direito, não é? De fazer as coisas em função de moeda de troca. Eu amo somente quem me ama. Eu tenho apreço somente e consideração àquelas pessoas que têm apreço e consideração à minha pessoa. E aí Jesus continua dizendo, olha, se você saudar, se você de repente ter somente relacionamento com as pessoas que são os vossos irmãos, aquele grupo de afinidade, ué, o que você está fazendo de especial? Vamos prestar atenção. Nós que temos o Evangelho do Cristo com um arsenal de conhecimento na nossa alma, precisamos de verdade observar até que ponto estamos afinados, comportamentos, sentimentos e pensamentos afinados no diapasão do Cristo, do Evangelho de nosso Senhor. Porque senão, o que a gente está fazendo com esse Evangelho? O que a gente está fazendo de especial com todo esse conhecimento? E Jesus aí, ele fala para que a gente seja perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Essa é a introdução linda desse capítulo. E aí, mais adiante, o Kardec fala do homem de bem.
E resumindo, gente, lendo lá uma frase final do roteiro que ele coloca para vocês irem lá conferir no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, não é? Vai lá ver o roteiro que ele traz para a gente. Ele diz o seguinte, finalizando: o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que fossem os seus direitos respeitados. Então, Kardec, como um pedagogo racional, não é? Ele simplesmente fala para a gente: olha, respeito já é uma forma de amar. Respeito já é uma forma de estar entrando em contato direto com o Evangelho do Cristo, no sentido de tentar, de fazer um esforço maior, de seguir, de praticar o Evangelho de Jesus. Respeitar no outro o direito dele ser como ele é. Assim como a gente gosta de respeito às nossas características. Nossa, mas eu não preciso te agradar. Desculpa aí, eu ainda não sou aquilo que você gostaria que eu fosse. Mas eu respeito você do jeito que você é, assim como eu te peço respeito. É uma bênção, não é? Nesse sentido, nós já estamos sendo um homem de bem. E mais adiante, o Kardec, seguindo nesse capítulo, ele fala dos bons espíritas. Nossa, esse é um item que vale a pena a gente ler e reler, porque o Kardec, nesse item, ele diz que alguns espíritas, eles ficam somente no fenômeno. Vão na casa espírita, praticam. O quê? Aplicar o passe. Praticam. Falar de evangelho para que os outros ouçam. Praticam. Falar de perdão, de reconciliação, de amor aos espíritos como dialogador, como aquele que vai e conversa com entidades espirituais sofredoras, vingativas, obsessores, e eu vou lá e eu aponto o roteiro para o outro. Eu costumo falar que a espírita placa. Eu tenho uma placa, segue, no meu pescoço, mas eu sou só placa. Eu aponto o roteiro para o outro seguir, mas eu não sigo. Então, Kardec fala que existe essa categoria de espíritas que ficam ali muito mais ligados ao fenômeno espiritual, mas não pegam a moral do Evangelho do Cristo para mudar o próprio comportamento, porque aquele espírita que pega a moral do Evangelho, que lida com esse conhecimento para a transformação da sua vida, da transformação dos seus relacionamentos com a sua família, com os seus amigos, com os seus subordinados, com os seus pares no trabalho, não é? De repente, com os seus chefes. Nossa, que difícil! Com os políticos, com os governadores, com o prefeito, com o presidente. Na medida que nós colocamos o Evangelho no nosso coração, o Evangelho precisa repercutir para todos os nossos relacionamentos. E esse é o bom espírita. O Kardec deixa ali também um roteiro para que a gente possa entender, item a item. É um checklist de como ser um bom espírita. E não só ficar ali trabalhando na casa espírita como voluntariado, como se fosse ali um trabalho mecânico. Aliás, eu sempre fico refletindo. O que o Espiritismo está fazendo com você? O que o Espiritismo está fazendo comigo? Porque o que o Espiritismo faz por fora de nós é lindo, é maravilhoso. O Espiritismo é capaz de fazer com que a gente se volte para a caridade, porque sem ela não há salvação. Está lá o nosso slogan. E a gente muitas vezes vai e faz do Espiritismo uma forma de viver. Mas tudo que nós realizarmos por fora de nós é bênção para os outros. O Espiritismo tem que ser uma bênção para nós, transformando o nosso coração. O André Luiz diz: o espírita que não se transforma ao redor de 10 anos, bastante, está em perigo de obsessão. Então é bom que a gente observe, nossa, o que o Espiritismo está fazendo por mim, dentro de mim? E continuando, o Kardec fecha esse item com uma frase clássica: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações.
A gente não reconhece o espírita simplesmente porque ele é um grande trabalhador, dirigente, nada disso. Porque ele fundou a instituição, bacana para os outros. Porque ele é, de repente, dedicado lá, um coordenador, ótimo. Nós nos reconhecemos enquanto espíritas pela nossa transformação moral. Agora, dá para se transformar de repente? Não. Ninguém consegue de repente acordar amanhã de manhã e falar: nossa, hoje eu estou bem melhor, hoje eu já sou uma criatura evangelizada, eu estou muito bem. Mas o esforço é importante, tá? É importante que a gente faça um esforço. Nossa, Nancy, de novo? Você está se comportando assim de novo? Deixa eu parar. Ter bastante sensação de cansaço, que a gente cansa às vezes da gente mesmo, mas ter bastante sentimento de força, de coragem. Deixa eu ir lá, deixa eu continuar de novo, deixa eu tentar. Eu vou começar. Eu vou recomeçar para fazer diferente. Então, esse é o grande roteiro dos bons espíritas. Aqueles de nós que estamos tentando e fazendo um esforço maior de tentativa, estamos realmente nos esforçando para a nossa transformação moral. E aí, finalizando, né, esses 6 itens primeiros do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec coloca textualmente a parábola do semeador, que também em Mateus capítulo 13 está lá narrada. E é linda demais, a gente vai ler para vocês. Tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar e logo em torno dele reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, sentou-se, permanecendo na margem do lago, todo o povo. Às vezes eu me pego lendo o Evangelho e imaginando a grandiosidade desse cenário, não é? Imagina a gente assim, numa manhã linda, numa tarde maravilhosa, que fica maravilhosa, não é? Nossa, eu imagino a luz, a gente de repente olhar e tá ali na beira do lago aquele homem, nada mais, nada menos do que o nosso governador planetário. E ele se senta. Aqui tem uma metáfora linda, não é? Mostrando a grande paciência que o mestre tem, esperando que nós nos transformemos. E a hora que ele senta, obviamente, com a sua grandiosidade, o seu magnetismo, ele atrai uma multidão de criaturas que sentam para ouvi-lo. E aí ele começa a falar sempre por parábolas, trazendo para a gente uma mensagem que penetra o nosso inconsciente. O Evangelho não é uma mensagem para a nossa consciência, simplesmente a nossa consciência no sentido do que eu sou aqui agora. Hoje eu sou Maria Nancy, estou encarnada nessas condições de psicóloga, de trabalhadora da casa espírita, né, de trabalhadora e diretora de ONG, de fundadora de instituição. Isso é muito pouco. Jesus estava trabalhando conosco no sentido de passar para o nosso inconsciente divino, para o arquivo da nossa alma, aquilo que ele queria, o seu roteiro. E ele vai e fala por parábolas, que é uma linguagem metafórica, uma linguagem do inconsciente. E ele fala o seguinte: disse-lhe então muitas coisas por parábolas. E ele começa: aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Aí ele termina com as suas advertências. Ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir. Essa parábola é interessante. De todas as parábolas do Evangelho do Cristo, essa me parece uma das mais profundas e das mais lindas,
Porque Jesus, além de contar essa parábola, é adiante em Mateus ainda, no mesmo capítulo 13, já lá no item, no versículo 13 a 18, ele diz o seguinte: olha, onde a semente caiu em terra ao longo do caminho, eram pessoas assim, e ele vai explicando, vai explicando, vai explicando. É muito lindo, porque a parábola do semeador, além de contar a parábola, Jesus vai e ele explica pra gente que, olha pessoal, preste atenção, se você é uma terra que não tem profundidade, que a palavra de Deus vai e você se entusiasma e depois você logo termina e deixa isso para lá. Dá uma olhada se você é uma terra pedregosa, dá uma olhada se você é uma pedra cheia de espinheiros, em que as paixões do mundo vão e terminam sufocando a palavra de Jesus. Dá uma olhada se você de repente é um lugar onde a semente ainda não tem condição de germinar. Mas presta atenção. Se você já é uma semente, se você já é uma terra que já tem um pouco de adubo, o sofrimento faz isso com a gente, não é? O sofrimento aduba. Se você já é uma terra que tem condição de nascer ervas pequeninas, aduba a plantinha do Evangelho no seu coração. Permite que o Evangelho do Cristo possa florescer no seu coração, que ele possa florescer no nosso coração. Porque se tem uma coisa que nós estamos precisando no planeta hoje, nessa fase crítica de transição planetária, é permitir que o Evangelho do Cristo encha o nosso coração. Que a gente possa ter trazido para vocês um pouco da reflexão sobre esse capítulo lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Muita paz. Eu agradeço muito a oportunidade e que o Senhor Jesus encha os nossos corações de paz. Obrigada.